Olá você. Na semana passada nós falamos sobre os cuidados que você deve ter com o planejamento tributário. Os cuidados que você deve ter para evitar que o seu movimento seja considerado como um movimento meramente com o fim de dissimular a existência de um fato gerador de uma obrigação tributária. E isso pode trazer consequências para você. Antes disso, nós tínhamos falado também um pouco sobre os cuidados que você deve ter na compra, no investimento em um PGBL, já que a gente está praticamente já nas últimas semanas do ano e nesse momento começa a surgir uma série de oportunidades para você reduzir a sua carga tributária, você pessoa física que recebe rendimentos sujeitos à tabela progressiva. E hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. Infelizmente, para as pessoas físicas, principalmente as pessoas físicas que são assalariadas, as chances de redução de carga tributária são praticamente nulas. Você só consegue reduzir isso de que forma? Aplicando no PGBL, mas tomando os cuidados que eu recomendei e também pensando se você está fazendo algo para a sua aposentadoria, para você utilizar daqui no mínimo 6 anos, ou se é algo especulativo. Se é algo especulativo, você também pode se beneficiar, mas fazendo o que eu tinha recomendado de não adotar a tabela regressiva como forma de tributação do seu PGBL. Mesmo assim, não é um bom negócio. O ideal mesmo é que você utilize isso para reduzir sua carga tributária, mas que também utilize como um benefício de aposentadoria no futuro. Aí sim, aí vale a pena. Fora isso, o que resta para a pessoa física fazer? Você pode escolher algumas entidades, que são entidades certificadas pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais, como entidades que podem receber doações descontadas do imposto de renda. Você, no próprio programa da Receita Federal, você pode encontrar quais são essas entidades. Normalmente são organizações não governamentais, as chamadas ONGs, e essas ONGs que tenham projetos aprovados pelo governo federal podem ser autorizadas a captar recursos destinados ao financiamento da sua atividade. Isso não significa necessariamente dizer uma redução de carga tributária. Por quê? Porque acontece, você não deixa de pagar o imposto, você paga. Só que dos 100% que deveria ir para o governo, 96% vai para o governo e 4% vai para uma assistência social dessa. Então não é uma doação que você tem uma dedução da sua base tributária. Uma doação que você pode fazer, você pode reduzir o valor que você paga de imposto, mas não reduzir a sua carga tributária total. Então, para a pessoa física, é muito escasso realmente as formas que você tem de reduzir base de cálculo. Agora, você pode pensar, vamos supor que esse ano você é uma pessoa, um profissional liberal, você recebe pelas prestações dos seus serviços e você adotou no início do ano um regime de tributação e não se atentou que você poderia adotar um regime de tributação pelo livro caixa, por exemplo. Então, essa coisa que você pode olhar para o ano que vem. Normalmente as opções você faz logo no início do ano. Então, você pode administrar os recursos que você recebe com a tributação que você paga quando você tem uma condição de prestador de serviço sem vínculo empregatício e que você tenha despesas que são despesas necessárias para a prestação dos seus serviços. Você pode usar essas despesas para abater da sua base de cálculo e aí sim você ter uma tributação apenas pelo valor, que é o valor líquido entre as suas receitas e suas despesas. Se você é um microempresário individual ou se você é um microempresário e você só tem você na sua sociedade, você também pode utilizar, você tem que também fazer a opção logo no início do ano, se você vai optar por regime de caixa ou regime de competência, e aí com isso também você ter uma condução da sua vida tributária melhor. Eu sempre acho que o melhor que você pode fazer é adotar o regime de caixa, porque o regime de caixa
a tributação só acontece quando o dinheiro entra no seu bolso ou entra na sua conta corrente. Do contrário, se você adota um regime de competência significa que você deve registrar e tributar suas receitas quando você aufere, independente de você ter efetivamente recebido ou não. Então, se você é um microempresário, você emite uma nota fiscal com um cliente seu, se você adota regime de competência, no momento que essa nota fiscal é emitida, já gera o fato gerador da suspensão tributária, independentemente do seu cliente te pagar ou não. Então, é uma coisa que eu acho bastante importante de você prestar atenção no comportamento das suas atividades e também como é que funciona os seus clientes em relação a pagamentos, enfim. Então, o melhor regime mesmo é o regime de caixa, porque aí sim você só tem efeito tributário quando o dinheiro entra efetivamente na sua vida. Bom, então para a pessoa física eu acho que é isso, não tem muito mais que a gente possa fazer, né? Eu acho que você pode fazer, ser mais vigilante, principalmente se você tem rendimentos que são rendimentos variáveis, rendimentos que podem ser um mês diferente do outro, enfim. Mas tudo isso se aplica para quem não tem uma condição de assalariado. Um assalariado não tem o que fazer. A retenção na fonte acontece todos os meses, então você tem que tomar certos cuidados, é de você, quando chegar no final do ano, você ter aí os valores corretos para você pagar. E também, se você é assalariado, você tem que ter uma certa preocupação em outro tipo de rendimento qualquer que você tenha. Por exemplo, você é um assalariado, mas você tem um imóvel, esse imóvel está alugado para alguém. E se alguém te paga todos os meses o aluguel. O que acontece com esse aluguel? Se você é um assalariado, que você já está acima da tabela de isenção, ou seja, você sofre retenção de imposto, qualquer rendimento que você receba, além do seu salário, deve ser incluído na base de cálculo do seu imposto mensalmente e você recolher o chamado carnê-leão. Então, se você tem um imóvel que está alugado e você recebe aluguel na sua conta corrente, mas por você ser um assalariado, você não se preocupa com essa parte tributária, é bom chegar no final do ano você olhar para isso, porque esse imposto deveria ser recolhido todos os meses. Se você não recolheu, você tem a chance de fazer uma declaração, por isso que a declaração da pessoa física, chamada declaração de ajuste anual, que é quando você ajusta os seus rendimentos, a sua tributação, você pode consertar isso lá. Mas o ideal é que você faça isso mês a mês, porque você fazendo somente no final do ano, você pode correr aí um risco de autuação. Bom, então para a pessoa física é isso, não tem mais o que falar, acho que eu já falei isso antes. E eu queria aproveitar que nós estamos na semana do Natal e desejar para você, para sua família, um Natal abençoado por Deus, que você seja bastante feliz, que você realize tudo aquilo que você pensou em realizar em 2021 e que 2022 seja um ano melhor para você do que foi 2021 e que a gente permaneça juntos por aqui. Eu estarei sempre à disposição de vocês. Então, que Deus abençoe você e a sua casa. Um abraço. Tchau, tchau.